a gente tem que, se a gente faz, acontece, né, claro, porque nós somos seres humanos, mas assim, para cada reclamação, a gente tem que agradecer pelo menos 5 coisas. Aí eu tenho uma filha de 9 e uma filha de 6. Meu Deus. Ai, agora eu tenho que agradecer, tem que. Se tu não quer agradecer, porque às vezes é chato de ter que ficar pensando no que agradecer, então não reclama. Por quê? Porque daí eu não tenho o trabalho de ficar pensando no que eu vou agradecer. E quando eu faço isso, logo depois, vamos dizer assim, depois de um tempo que você faz isso, você começa realmente a parar e não fazer mais. Então, todo comportamento ruim, para que a gente mude ele, a gente precisa criar um mecanismo de bloqueio e colocar alguma coisa no lugar. Então, eu, ao invés de reclamar, o meu mecanismo de bloqueio é identifiquei, não reclamo e no lugar eu agradeço 5 coisas. Então, isso vai automaticamente gerando para minha mente uma nova experiência, novos pensamentos, e isso vai me trazendo um novo jeito de fazer as coisas, certo? Então, o segundo passo é esse, não reclamar. E o terceiro também vai estar ligado a ele, que é o quê? Não ouvir reclamação. Por quê? Porque, de novo, nós somos muito facilmente contaminados. E como é que eu vou fazer para simplesmente não ouvir reclamação? Como eu falei lá antes no início, toda vez que eu ouço uma reclamação, eu conto um sonho. Eu conto alguma coisa que eu estou tentando fazer. Eu troco de assunto, porque se eles reclamam do vento, eu preciso pensar, quando eles reclamam do vento, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que eu estou estudando história. Quando alguém vem e reclama do marido, eu vou pensar, e agora? Eu vou falar que eu estou treinando para o campeonato. Estou treinando para o campeonato do dia 15 de novembro. Toda vez que alguém vem contar alguma coisa, eu simplesmente começo a trocar os assuntos. Eu tenho uma técnica com as minhas clientes que, assim, principalmente quando a gente vai visitar alguém que é mais velho, eles gostam, parece que, de reclamar, né? Então, por exemplo, assim, quando eu vou visitar a minha mãe, o que eu faço? A minha mãe gosta muito de reclamar a respeito do meu irmão, principalmente, né? Então, eu tenho quase que uma lista do tipo, oi mãe, tudo bem? Como é que é? Ela começa a reclamar do meu irmão. Quando ela começa a reclamar do meu irmão, eu ouço, e daí, quando possível, eu vou lá e pergunto, e o Fefezinho? O Fefezinho é o cachorro dela. Aí daí ela vai falar um pouquinho do Fefezinho, e daqui a pouco ela começa a reclamar de uma outra coisa. Quando ela começa a reclamar de uma outra coisa, eu ouço um pouco e daqui a pouco eu pergunto, e aí mãe, como é que tá a aula da hidroginástica? Daí ela fala um pouco da aula da hidroginástica dela. Daí ela fala um pouquinho e daqui a pouco ela vai trocar o assunto e vai reclamar de novo. Então eu tenho que ter tópicos, vamos dizer assim, intencionais para que eu não entre na dela. Por quê? Porque existia uma época, e a gente, com os nossos pais, a gente é muito propício a fazer isso, de quando eles trazem um problema, a gente querer dar para eles uma solução. Só que as pessoas, quando elas nos contam um problema, elas não querem uma solução, elas querem um aliado. E quando a gente traz para elas soluções e eles simplesmente não ouvem e continuam fazendo as mesmas coisas, a gente começa a ficar chato também, porque a gente quer corrigir eles. E principalmente os nossos pais, a gente não pode corrigir, porque a honra aos nossos pais, melhor assim, os nossos pais, quando a gente mora com eles, a gente deve a eles obediência. Quando a gente sai de casa e a gente tem a nossa casa, a gente não precisa mais obedecer aos nossos pais, mas a gente precisa dar a eles honra. E honra para os nossos pais é não corrigi-los, certo? Então, se a minha mãe começa a reclamar e eu começo a trazer soluções para ela, eu de alguma forma eu estou corrigindo ela. E isso faz mal para ela e faz mal para mim também. Então, é onde eu tenho que aprender a trocar os assuntos.
Eu dei o exemplo da minha mãe porque para mim fica muito mais fácil, mas assim, isso acontece no ambiente de trabalho, isso acontece dentro da nossa casa. Então, toda vez que alguém conta um problema, eu venho e conto algo que eu estou tentando fazer, ou eu já tenho uma lista de assuntos, né? O que a gente pode falar? A gente pode falar, sei lá, sobre tantas coisas, né? Mas quando a gente não é intencional, que vai tentar pensar na hora, daí não vai funcionar, tá? Então, a terceira chave é essa, não ouvir reclamações. A próxima chave é colocar limites na nossa bondade. Por vezes a gente não sabe dizer não, certo? A gente tem aquela ideia de que para ser bonzinho, ou melhor, a gente não pode ser bonzinho, a gente tem que ser bom em todo o tempo, mas a gente não pode ser bonzinho. Eu não posso me prejudicar para deixar o outro confortável, certo? Então eu preciso saber pôr limite na minha bondade. Eu não posso simplesmente abrir mão daquilo que é importante para mim para deixar o outro confortável. Eu não posso me colocar em zona de dor para deixar o outro confortável. Quando a gente entende os nossos traços, quando a gente já se livrou da dependência emocional, a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais natural. Porém, quando a gente ainda tem dependência emocional, a gente sempre fica pensando assim, mas se eu falar isso, o que pode acontecer? Eu vou ficar sozinha. Se eu não fizer o que eles estão pedindo, meu Deus do céu, eles estão precisando, é como se assim, algumas pessoas dizem que quando a gente vai colocar limite na nossa bondade, algumas pessoas acreditam que a gente está sendo egoísta, sabe? Pensando antes em mim do que pensar no outro. Mas o egoísmo, ele vem de uma outra forma, tá? O egoísmo, quando eu preciso ajudar todo mundo, ou quando eu preciso estar disponível para todo mundo, é assim, eu estou dizendo para você, vou te usar de exemplo, tá, Angélica? A Angélica me pediu uma ajuda e eu vou ajudar sempre a Angélica. É como se eu estivesse dizendo para a Angélica assim, você não é capaz de resolver o seu problema sem a minha ajuda. Isso é egoísmo. Eu não dou a ela a capacidade e a capacidade de resolver o problema dela, entendeu? É como se eu fosse a Coca-Cola, o gás da Coca, não. E quando eu resolvo o problema de todo mundo, eu estou de alguma forma trazendo o que a gente chama de laços de dependência emocional. Eu posso ajudar as pessoas, na verdade a gente vai aprender que tem uma diferença entre ajuda e apoio, né? Mas eu posso ser bom para os outros sem amarrá-los. Eu devo ser bom para as pessoas sem prender elas, porque de alguma forma quando a gente faz algo para alguém por conta da dependência emocional, é como se a gente estivesse dizendo assim, eu estou fazendo isso para que você continue pertinho de mim. Não importa o que aconteça, eu quero você perto de mim. Não importa que eu tô fazendo mal, não importa que você tá fazendo errado, eu quero você pertinho de mim, entende? Tem uma analogia que a gente usa para explicar a ajuda do apoio, mas isso a gente vai conversar numa outra aula para ficar certinho. Então, assim, o quarto passo é esse, colocar limite na bondade. Qual que é o meu balizador de colocar limite na bondade? Eu tenho que olhar os meus motivadores. Porque é que eu não estou dizendo não, ou porque é que eu permito que a pessoa esteja fazendo isso? Qual que é a minha motivação?